Boa noite para você da Rádio Paranaíba, Rádio Máximo do FM, você que acompanha pelas nossas redes sociais. Hoje, um dia importante, né? Estamos aqui próximo, né, do Fórum de Rio Paranaíba, onde vai acontecer a reunião do Rotary. E estamos com a Márcia Jordão, ela está nessa posição, né, de presidente do Rotary, esse ano rotário, né, 22-23, que se encerra agora no mês de julho. Teremos uma reunião importante, onde teremos a posse, nova diretoria, a posse também da nova presidente. Nós vamos falar um pouquinho com a Márcia, e especialmente para você que acompanha aí pelas redes sociais, conhecendo também, né, o que é o Rotary. A gente vê sempre falando em Rotary, viu, Márcia? Sempre falando Rotary, mas muita gente às vezes não sabe, né, o porquê do Rotary, qual que é as ações que o Rotary faz, o porquê que existe o Rotary, que é um grupo de amigos envolvidos, né, em causas sociais, onde vocês ajudam muito a comunidade de Rio Paranaíba com muitas ações. Então é muito importante, antes da gente entrar em outros assuntos, a gente falar um pouquinho, né, sobre o Rotary de Rio Paranaíba, que foi fundado aí no ano de 2018. Então estamos indo já para 5 anos de Rotary em Rio Paranaíba e muita coisa já foi feita. Seja bem-vinda, Márcia. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite aos ouvintes. Bom, o Rotary foi, como você falou, né, foi fundado em 2018. Nesses 4 para 5 anos já teve muitas mudanças, né? Muitas pessoas entram e saem, e tem os que a gente fala que é sócio fundador, que ainda estão desde o início, né? O Rotary, ele é um clube de serviços, que a gente fala. Ele procura trabalhar com as ações para a comunidade no geral. A gente não vê uma pessoa, ajudar uma pessoa, e sim fazer ações que a gente vai ajudar a comunidade, né? Então, por exemplo, a gente tem o banco de cadeira de rodas, que é o que assim muitas pessoas conhecem, né? Então, o banco de cadeira de rodas já foram beneficiadas, assim, muito mais de 500 pessoas, porque a gente empresta, às vezes por um período de uma cirurgia, a pessoa devolve, a gente empresta para outro, e tem as pessoas que fazem uso permanente, até não precisar mais, né? A gente também dá manutenção, né, nessas cadeiras. A gente tem cadeira de banho, tem muleta, tem bota ortopédica também, que às vezes para fratura, essas coisas. Então, assim, o banco de cadeira de rodas é uma coisa que a gente iniciou desde lá do início e continua com essa ação. Esse ano a gente fez uma ação muito importante, que foi da distribuição de material escolar, né? A gente beneficiou 150 crianças. Então, esse material escolar foi desde a mochila, a bolsinha, com todo o material que a escola pediu. Então, as crianças foram selecionadas, né? Tanto aqui de Rio Paranaíba, né? E 50 crianças da Guarda dos Ferreiros, da escola lá da Guarda dos Ferreiros, né? Então a gente sabe que isso, por exemplo, você está beneficiando uma criança, não, a gente está beneficiando aquela família, né? E toda a comunidade, para o aprendizado daquela criança, dar um incentivo para a criança, né? E para aquela família não tirar aquela criança também da escola, né? Então assim, são sempre a gente trabalhando em pró à comunidade. Com certeza, e muitas vezes essas ações que você acabou mesmo de falar, principalmente quando se fala, né, da questão das cadeiras, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas da comunidade, como que fazem para estar recorrendo a essas cadeiras? As cadeiras de roda, né? Por exemplo, se você tem alguém que tem necessidade, você pode estar procurando qualquer membro do Rotary, né? Que a gente vai estar direcionando. Quem é responsável atualmente pelo banco de cadeira de rodas é a Vanilda, lá do Disque Gás, né, Jair Levindo. É ela que fica responsável. Então, como que funciona? Você tem essa pessoa que tem a necessidade, você vai assinar um termo de responsabilidade, né, para a gente saber para quem que está sendo o empréstimo, o endereço, né, e aí por tempo determinado. De vez em quando a gente liga, né, para saber se a pessoa está usando ainda. Então, se a pessoa continuar usando, ok, assim que terminou de não precisa mais, devolve, né, a gente dá manutenção para emprestar para a próxima pessoa. Então funciona, rotatividade mesmo. Inclusive, a gente não tem assim, não olha, por exemplo, questões sociais, qualquer pessoa pode estar usando. Inclusive, atualmente, meu filho está usando a muleta, né? Fez uma cirurgia no joelho. E então já tem uns 15 dias aí que está andando de muleta, vai usar 2 meses a muleta. Então, assim, quando a gente pensa nas ações, a gente nem pensa que a gente vai precisar, né? E assim,
quando você precisa, você vai lá, recorre, tem, né? Muitas vezes, a gente já aconteceu, às vezes, da pessoa precisar e a gente não ter dispor, porque está todas usando. Mas a gente tem um depósito, assim que a pessoa devolve, está tudo ok, a gente guarda no depósito para depois estar emprestando novamente para outra pessoa. Durante esses 5 anos de Rotary Rio Paranaíba, a gente percebe que muitas pessoas entraram, outras saíram, algumas, né, estão voltando. Então fica sempre essa rotação, né, entrando pessoas, saindo. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que acompanham aí a nossa programação, seja a Rádio Máximos, seja a Rádio Paranaíba. Muitas pessoas talvez queiram participar. E as pessoas talvez pensam assim, mas o Rotary é um grupo fechado? Como que funciona as pessoas para estarem entrando no grupo de vocês? O Rotary, ele é aberto, as reuniões, né, são abertas. A gente faz a reunião toda segunda-feira, às 20 horas, lá numa sala do CVT. A Secretaria de Educação empresta essa sala para a gente, porque a gente não tem sede ainda, né? Então, toda segunda-feira a gente faz a reunião lá. Primeiramente, a pessoa tem que estar participando das reuniões, né? Até para conhecer um pouco o Rotary, né? Porque às vezes a pessoa acha que pensa uma coisa, chega lá, né? Não é muito bem o que pensava. Então, a gente sempre fala para essa pessoa participar, né, tá convivendo com a gente, para ele ter a certeza que ele quer ser um rotariano, né? Porque até o lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si. Então, muitas vezes, você tem os seus afazeres, as suas coisas, e você tem que dedicar também às ações do Rotary, né? Então, assim, é um compromisso que você tem que ter, né? Mas, assim, aí depois disso, o Henrique, essa pessoa, né, que queira ter interesse, passa pelo o nome, né, que a gente fala pela diretoria, porque, assim, como a cidade pequena, mas é uma norma do Rotary, às vezes tem algum companheiro, né, que a gente fala companheiro, alguma pessoa que não dá tem alguma coisa que não agrade daquela pessoa que está querendo entrar. Até isso a gente tem que verificar, né? Então, assim, mas o clube é aberto, né? Querer ajudar a gente também em alguma ação, porque às vezes a gente sempre precisa de voluntariado, mas, assim, quer conhecer mais o Rotary, as ações, a nossa reunião é toda segunda-feira, às 8 horas, lá no CVT. Muito bom. E hoje você, então, eu acredito que hoje você está encerrando, né? Você tem mais algum tempo ainda, daqui a pouco teremos a reunião, esse ano Rotário, de 22 a 23, e agora teremos uma nova diretoria, uma nova presidente estará conduzindo os trabalhos 23 e 24. Isso, estou terminando, né? Terminou agora dia 30 de junho, né? Meu mandato como presidente e da minha diretoria. E aí hoje a gente vai estar passando, né, a presidência para a Vilma Fernandes, né? Que vai ser a presidente 23, 24, e com a diretoria dela, né? Então, assim, a gente sente, como diz, um alívio, né? Porque, assim, quando você pega a presidência, você tem uma série de sonhos que você acha que você vai conseguir fazer. Alguns você consegue, outros não. Mas, assim, foi um ano muito bom para mim de aprendizado, né? Porque a gente tem que exercitar, né, muitas coisas que às vezes a gente não tem como qualidade, né? Paciência, né? Conseguir entender o outro, ver o que é importante naquele momento, né? Essas questões de liderança mesmo. Mas eu acredito, assim, que a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente tinha pensado, planejado, mas, assim, depois da pandemia, o mundo é outro, né? Então, assim, mas eu saio, assim, de coração aliviado, tranquilo, de que esse ano o que eu tinha para fazer, né, pelo clube e pela comunidade, foi feito. Com certeza, eu acho que o Rotary, né, a frase que a gente pode estar utilizando para resumir o Rotary é amor ao próximo, né? Nada mais do que isso, onde vocês trabalham, se juntam, se organizam para ajudar o próximo. Em nome da nossa Rádio Paranaíba, a Rádio Máximos, gostaríamos de cumprimentar você, Márcio, por esse um ano que você esteve, né, à frente do Rotary de Rio Paranaíba. Eu tenho certeza que muitas ações foram feitas, muitas famílias, né, nesse momento aí que está acompanhando
a nossa Rádio Paranaíba, nossa Máxima, tem uma gratidão grande por você, por todo o trabalho que foi feito e colocamos sempre à disposição da nossa emissora. A qualquer momento, viu, você saindo, mas a gente coloca também à disposição da Vilma, a nossa Rádio Paranaíba, a Rádio Máxima, é uma grande parceira de vocês. Estamos lá para qualquer ação que vocês precisarem da nossa ajuda. Não, a gente que agradece, né? Eu agradeço mais uma vez em nome do Rotary. Todas as ações, a gente sabe que vocês são parceiros, até para ajudar a gente a organizar na divulgação, né? A gente também só tem a agradecer a parceria, né, da rádio junto ao Rotary. Obrigada. Márcia, boa noite. Boa noite.